Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Pessoal, tá rolando um debate muito forte sobre a questão de Ener Valencia, o equatoriano atacante do Internacional, que vem sofrendo bastante críticas nas últimas partidas, principalmente pelas suas atuações ou pela falta de suas atuações. Um jogador que constantemente a gente comenta aqui nos vídeos do nosso canal, a gente conversa bastante sobre o Ener Valencia e tem um debate rolando nas redes sociais sobre se o Ener Valencia pode sair do Internacional, se ele pode deixar o Colorado, ou melhor, se ele tem que sair do Internacional. Vale lembrar que o Ener Valencia veio lá em 2023, naquele ano onde o Internacional estava em meio a uma Libertadores da América. O Internacional trouxe algumas contratações, como Sérgio Rocher, Bruno Henrique, onde o Colorado acreditava no título do campeonato da Copa Libertadores naquele ano, trouxe o Ener Valencia junto ao Fenerbahçe e o jogador encantou, principalmente na Copa Libertadores da América. É verdade que ele ficou muito marcado por aqueles gols que ele perdeu diante do Fluminense, principalmente no estádio Beira-Rio, onde custou caro para o Internacional, principalmente na eliminação colorado em pleno estádio Beira-Rio, mas é verdade que o jogador nos ajudou muito diante do River Plate, diante do Bolívar, marcando gols nos dois jogos, e agora esse jogador vive uma má fase. Com a camisa colorada, são 89 jogos, 31 gols, marcou um bonito gol no Clássico Grenal na final do Campeonato Gaúcho dessa temporada em pleno estádio Beira-Rio, um bonito gol de falta, de muito longe. Fato é que esse jogador vem sendo criticado. Ele tem contrato com o Internacional até metade do ano que vem, ou seja, até metade de 2026, tem mais um ano e meio de contrato. No final dessa temporada ele já pode assinar um pré-contrato, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time, faltando 6 meses de ele encerrar o seu vínculo de contrato com o Internacional, e na metade do ano que vem ele sai de graça. Então o Internacional está aí entre duas decisões. Ou já conversa para lá no futuro renovar com esse atleta, ou na primeira proposta que vier que seja bom financeiramente para o Internacional, o Colorado negocia e tenta pelo menos lucrar com parte do valor investido no Ener Valencia. Mas esse investimento feito no jogador valeu a pena? Ou está valendo a pena? Vai valer a pena? Qual é a tua opinião sobre o Ener Valencia, tanto com a camisa do Internacional como com a camisa da seleção equatoriana, mas principalmente a gente avalia o Ener Valencia com a camisa colorada? Na minha visão, um baita centroavante, um jogador fora da curva, um jogador esta classe, é um jogador que nos últimos anos, como centroavante, como atacante, deu uma melhor resposta. Se a gente for comparar com os outros centroavantes que jogaram no Internacional nos últimos anos, quando o Internacional agora estava nessa seca de título, principalmente no Campeonato Gaúcho, ele ajudou o Internacional. Quando ele veio lá em 2023, ajudou muito o Internacional nessa campanha até a semifinal de Copa Libertadores da América. Ajudou o Internacional nos campeonatos brasileiros, mas agora ele está vivendo esse mau momento no Internacional. E agora esse jogador tem aí essa situação e ele deve sim ser titular na partida de quinta-feira diante do Atlético Nacional da Colômbia, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores da América. E quem deve jogar também é Alan Patrick, jogador que após a partida desse fim de semana diante do Corinthians saiu no intervalo de jogo. Não se entendeu muito o que tinha acontecido com o Alan Patrick, por que ele saiu no intervalo, o camisa 10, o melhor jogador do elenco do Internacional, num jogo grande, difícil, diante de um adversário muito difícil, que é o Corinthians. O técnico Roger Machado vai lá e tira o Alan Patrick da partida. Logo depois, o próprio técnico Roger Machado explicou na coletiva pós-jogo que o jogador sentiu uma fisgada, pediu para sair, e nessa segunda-feira o jogador foi submetido a exames de imagem, onde foi constatado aí meio que um estiramento na coxa. Foi diagnosticado nos exames de imagem como se fosse aí um pequeno estiramento na coxa, como se fosse aí uma pequena dor muscular. E agora esse jogador vai ser melhor reavaliado. Ele treinou normalmente no treino regenerativo dessa segunda-feira, apareceu com o resto do grupo de jogadores ali correndo em volta do gramado.
Nessa terça-feira, ele deve ser submetido aí a exercícios e a treinamentos com uma carga um pouco mais forte, num treino um pouco mais intensivo, onde o Colorado nessa mesma terça-feira, após o treino, deve de viajar para a Colômbia, treinar na quarta-feira e aí sim ser um teste final para saber se o Alan Patrick vai para o jogo ou não. E na quinta-feira tem a partida lá na Colômbia, diante do Atlético Nacional, onde o Colorado depois tem outro jogo importantíssimo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro diante do Botafogo no próximo fim de semana. Nesse jogo a tendência é que o Alan Patrick seja preservado e aí na próxima partida diante do Nacional do Uruguai o jogador também deve ser utilizado. Mas eu quero a tua opinião. Alan Patrick vai para o jogo ou ele deve ser sim inserido na partida dado a importância e o adversário difícil que o Internacional vai enfrentar? O Internacional, além do Alan Patrick e de Ener Valencia, vai poder contar com o Johan Carboneiro, jogador que já vinha se recuperando de lesão, treinou normalmente nos últimos treinos. Se tinha expectativa que ele fosse estar à disposição diante do Corinthians, não aconteceu. Se tinha uma expectativa que pelo menos o jogador ganhasse minutagem, pelo menos um primeiro tempo, ou um segundo tempo inteiro, ou pelo menos uma atuação de 45 minutos, 30 minutos, algo que não aconteceu, nem relacionado ele foi, mas deve viajar junto com o elenco do Internacional para a Colômbia, onde o jogador é natural da Colômbia. O jogador deve voltar à sua terra para ajudar o Internacional a mais uma vitória na Copa Libertadores da América, onde o Internacional precisa de um resultado positivo se quiser aí continuar sonhando com a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Internacional enfrentou o Atlético Nacional, depois disso pela quinta rodada enfrenta o Nacional do Uruguai fora de casa e encerra sua participação na fase de grupos na sexta rodada no estádio Beira-Rio, onde o Colorado vai receber o Bahia. Qual é a tua expectativa para essa partida? Alan Patrick vai para o jogo? Ener Valencia deve de deixar o Internacional? Esse jogador vai se recuperar e vai dar volta por cima com a camisa colorada? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!